Sr. Presidente, muito bom dia a todos, Sr. Ministro, Senhora e Senhor Secretário de Estado, Srs. Deputados e quem nos acompanha. Cumprimentar naturalmente a Sra. Secretária de Estado, é a primeira vez que se junta a nós nestas lides parlamentares e desejar-lhe sucesso no desempenho da função, mas também lhe vou ser franco, não a quero desanimar, mas está a entrar no último terço do jogo e, portanto, terá que fazer um esforço acrescido para não ficar também com a responsabilidade do jogo inteiro. Mas o importante não são só as pessoas, é também a política que o Governo implementa. E nesse aspecto está um bocadinho mais limitada, porque o que vem de trás e aquilo que o Sr. Ministro tem anunciado como continuidade, na nossa perspectiva, não promete assim um futuro muito risonho. Mas falemos então do Infarmed. E o primeiro ponto que eu gostava de deixar bem claro, por precaução de jogos de palavras, é este. Transferência do Infarmed para a cidade do Porto. Sr. Ministro, excelente. Excelente. Estamos perfeitamente de acordo consigo. Grande ideia. Agora, passada esta parte, vamos àquilo que interessa, que é uma questão de credibilidade. O Infarmed vai ser transferido para o Porto. Pelo menos foi isso que o Sr. Ministro anunciou numa bela manhã de nevoeiro ou não, que eu já não me recordo se estava nevoeiro, mas nessa manhã o Sr. Ministro afirma: tenho muito gosto em anunciar que, por decisão do Governo, entendemos que o Porto merece mais do que aquilo que recebeu, referia-se à votação da EMA. E, portanto, a partir de 1 de janeiro de 2019, a Autoridade de Medicamento passará a ter a sua sede no Porto. Ora bem, ouvidas estas declarações, eu julgo ser justo ao afirmar que não há aqui nenhum erro de comunicação. Quer dizer, há alguma dúvida sobre esta declaração? Há aqui algum erro de comunicação? Foi perfeitamente audível. Acho que não há uma interpretação extensiva que possa ser retirada destas declarações. É limpinho, clarinho como água. Tenho muito gosto em anunciar que, por decisão do Governo, erro de comunicação foi depois a seguir, quando começaram a surgir os problemas, e foi uma forma do regime governamental encontrar uma solução para explicar a sua falta de credibilidade no anúncio desta decisão. E isso é o que está de facto em causa, é a questão da credibilidade. De resto, a pergunta fulcral, Sr. Ministro, podemos depois aqui relembrar alguns episódios menos felizes que explicam esta falta de credibilidade, mas a pergunta fulcral então é: Sr. Ministro, o Infarmed vai para o Porto, excelente, ficamos muito contentes. Então quando é que vai? E como é que vai? Quais são as implicações da ida do Infarmed para o Porto? Qual é o custo da ida do Infarmed para o Porto? Os trabalhadores vão todos para o Porto? Onde é que se vai instalar o Infarmed no Porto? Vão adaptar um edifício? Vão construir um edifício novo? O que é que acontece com a certificação dos laboratórios e dos serviços que permite que o Infarmed concorra a prestações internacionais? Vai ser suspensa no período da transferência? Qual é o tempo que vai ser necessário para voltar a certificar os laboratórios e os serviços por forma a que o Infarmed possa se apresentar a concursos e a contratos internacionais? O que é que acontece com os contratos que o Infarmed tem com a EMA, com os contratos que o Infarmed tem com a OMS, com os contratos que o Infarmed tem com as Nações Unidas? O que é que acontece no período de transferência? Portanto, Sr. Ministro, todas as perguntas que uma decisão credível tem que ter respostas antes de ser tomada essa decisão. O Sr. Ministro faz uma coisa ao contrário. Naquela bela manhã de nevoeiro ou não, o Sr. Ministro acha que seria interessante de anunciar a transferência do Infarmed. Bom, isto tem antecedentes. A candidatura da EMA era para ser Lisboa, passou a ser do Porto. Quem anuncia a candidatura da EMA do Porto é um dirigente do Partido Socialista do Porto. É uma coisa estranha. Agora, a candidatura da EMA do Porto não vence e no dia seguinte o Sr. Ministro anuncia a transferência do Infarmed para o Porto. Qual é a relação entre a decisão de não vencimento da candidatura da EMA no Porto e o dia seguinte em que o Sr. Ministro, curiosamente, não já
com esse dirigente do Partido Socialista do Porto, vencido nas eleições autárquicas, mas com o Presidente da Câmara vencedor das eleições autárquicas, que no mesmo dia também se dá muito por satisfeito e regozija com essa decisão. Como nós todos, como é evidente, olha, ainda para mais eu, que sou um deputado do Porto, haver de facto uma desconcentração de serviços e o Infarmed na perspectiva do seu Ministro, que vai ser transferido para o Porto, só nos pode deixar de facto satisfeitos. Agora pergunta-se, existe aqui um movimento da parte do Governo de desconcentração de serviços? Há um plano? Há uma estratégia? Há uma fundamentação? Existem estudos que alicerçam essa decisão? Não, não existe nada. É zero. E existe uma decisão que o Sr. Ministro anuncia em nome do Governo e depois começam aquela teoria dos erros de comunicação e eu ouvi muito bem, Sr. Ministro. Não tive nenhum problema em perceber aquilo que o senhor estava a dizer. Existe o Primeiro-Ministro que vem atrás do prejuízo, concluindo, afirmar que a candidatura da EMA já previa a transferência do Infarmed para o Porto, coloca em cima da mesa um papel que corrobora isso. E depois existe uma entrevista corajosa, digo eu, muito corajosa, da Presidente do Infarmed. Faz favor. Com certeza, Sr. Presidente. Existe uma entrevista muito corajosa da Presidente do Infarmed que, eu digo-lhe uma coisa, Sr. Ministro, o Sr. Ministro foi desmentido categoricamente pela Presidente do Infarmed. Categoricamente e com grande categoria. Sr. Deputado, tem de concluir. Porque aquilo que a Sra. Presidente do Infarmed diz é que no almoço, em tom de brincadeira, o Sr. Ministro lhe pergunta e se o Infarmed fosse para o Porto? E a conversa ficou por aí. Vou concluir, Sr. Presidente. A Sra. Presidente do Infarmed afirma preto no branco que nunca foi considerado seriamente essa hipótese. Ficou surpreendida por essa decisão. E, portanto, Sr. Ministro, o problema que aqui se coloca é um problema de credibilidade. E é um problema de credibilidade na decisão. Como a decisão é sua, a falta de credibilidade também é sua. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao grupo